Muito bem, vamos continuar com o nosso estudo dos circuitos elétricos. Hoje com algumas novidades, além de resistência, porque nós vamos estudar os chamados circuitos resistivos, capacitivos e indutivos. Então, são chamados circuitos RC, resistências e capacitores, RL, resistências e indutores, como nós vimos, e LC, indutores e capacitores. Poderíamos também ter mais uma classe que é RLC, onde eu combino todos eles. Mas vindo isso aqui, vendo essa classe de circuito, nós já vamos ter uma boa ideia de como são esses elementos nos circuitos elétricos. Bom, somente para a gente recordar, quando eu tenho uma fonte, ela introduz entre aqueles pontos do circuito uma diferença de potencial. Essa é a fonte DC, essa é uma fonte AC, ela vai oscilar. Quando eu introduzo uma resistência, dentre os seus pontos tem que ter uma relação entre a diferença de potencial e a corrente que passa por ela, é dado pela lei de Ohm, mostrando que a diferença de potencial, ou a voltagem, como está aqui, é RI. Quando eu tenho um capacitor, que aqui vai ser representado por essas duas placas, o capacitor, ele não conduz corrente, ele acumula cargas. E dependendo da carga que ele acumula, a diferença de potencial é Q sobre C, como nós aprendemos quando vimos o capacitor em aulas lá passadas. E agora temos também o indutor, que vimos em algumas aulas atrás, e o indutor, ele responde a uma diferença de potencial quando há variação temporal da corrente. Havendo variação temporal da corrente, que é aqui caracterizado por DI e DT, ele tem uma diferença de potencial e a diferença de potencial é L, que é o valor do indutor, da alta indutância, que nós aprendemos a calcular, DI e DT. Então, agora que eu tenho como que varia a diferença de potencial em cada elemento, eu posso começar construindo alguns circuitos que contêm esses elementos. O primeiro circuito que nós vamos aprender é o circuito RC. O circuito RC tem um elemento resistivo e um elemento capacitivo e uma fonte capaz de alimentar esse sistema. Vamos imaginar que originalmente, aqui eu coloquei de uma chave, porque nós podemos carregar o capacitor e depois descarregar o capacitor. Vamos ver a primeira situação quando a chave está na posição 1. Ou seja, esse circuito se reduz a isso. Então, no instante inicial, t igual a 0, nós temos a chave na posição 1. E aí eu tenho um circuito que é assim. Inicialmente a chave não estava em lugar nenhum, então tem corrente 0 passando pelo sistema. Aí foi conectado na chave. Foi aplicada uma diferença de potencial nesses elementos, cargas começam a circular, correntes irão aparecer. Muito bem. E agora aqui é uma única malha, eu vou aplicar a lei da malha, que essa diferença de potencial, ela tem que compensar, né? Eu tenho que sair daqui, eu dou uma volta e chego aqui, tem que dar 0. Não é isso? Então, essa diferença de potencial tem que ser igual à diferença de potencial no capacitor, que é a carga dividida pela capacitância, e a diferença de potencial no resistor, que é a resistência vezes a corrente. Tá, isso eu escrevi assim, mas na verdade eu posso pôr tudo isso igual a 0, porque eu saí de um ponto, encontrei a placa positiva, ε0, aqui é carga negativa, portanto aqui deve ter carregado negativa, a diferença de potencial é negativa, e obviamente, para que aqui entrou carga negativa, a corrente deve ter circulado assim, então eu percorri a resistência contrária à corrente que eu estou na minha imaginação. Tá certo? Eu estou imaginando que a corrente tem que ir do polo positivo para o negativo, que é natural de fazer isso. Mas você pode simplificar tudo dizendo que a diferença de potencial da fonte tem que ser a soma das diferenças de potencial nos dois elementos, que está aqui. Certo? Isso me dá uma equação. E essa equação eu tenho que resolver. Na verdade, eu teria que determinar quem é a carga Q, que está naquele instante T, presente no capacitor, e qual é a corrente que está circulando nesse circuito. E eu tenho essa equação. Mas a origem dessa corrente, quando o capacitor adquiriu uma carga Q, ela deve ter se deslocado aqui no circuito. Portanto, dQ, dt, num instante, é a corrente. É o quanto de carga está circulando por unidade de tempo. Então, no lugar da corrente, eu posso colocar dQ dt. E eu tenho, então, que a diferença de potencial, ela é
RI, a diferença de potencial introduzida pela fonte é RI, mais Q sobre C, mas no lugar do I eu botei dQ dt. Então eu tenho R dQ dt mais Q sobre C igual a diferença de potencial da fonte, ε0. Essa é uma equação diferencial. Eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter tentado expressar tudo em termos de corrente. Mas o mais simples aqui é levar em conta que corrente é a derivada da carga. Então eu expresso tudo em termos da carga. Se eu souber como que a carga, qual é a carga como função do tempo, a derivada dela vai me dar a corrente que está circulando no circuito, certo? Então eu montei uma equação para a carga que está no capacitor, mas carga e corrente estão conectadas através da variação temporal. Variação temporal da carga é a corrente. Essa equação é chamada uma equação diferencial, que se eu souber a solução que satisfaz essa equação, eu tenho o Q de T. Eu tenho que calcular agora como que a carga acumulada no capacitor está variando como função do tempo. Existem várias formas de resolver essa equação. Uma delas é chutar uma solução, mas outra delas é usar o que nós aprendemos de cálculo integral, que é isso que eu vou fazer. Então eu vou deixar o dQ dt desse lado, passar tudo por outro lado e vou montar aqui uma equação. Então dQ, aqui eu vou resolver esse sisteminha e vou passar tudo que é tempo para o lado de lá e tudo que é Q para o lado de cá. Então dessa equação, né, eu resolvo o mínimo denominador comum, calculo. Então essa equação se reduz a dQ sobre ε0c menos Q é igual a dt sobre RC. E agora eu integro os dois lados. Essa integral vai dar um logaritmo e essa integral vai dar t sobre RC. Tá certo? Então, integrando esse sistema, eu tenho que, fazendo a integral, isso aqui é um logaritmo, e aqui vai dar simplesmente, eu tive que fazer mudanças de variáveis e tudo isso, vai aparecer um negativo, menos t sobre RC. Eu inverto o logaritmo e obtenho que a carga é uma função exponencial do tempo. É uma exponencial negativa, então esse termo aqui diminui com o tempo. 1 menos esse termo, né, como aqui o exponencial é negativo, o tempo não é negativo, o tempo é positivo. Então isso aqui é sempre menor que 1. E, portanto, essa carga está subtraindo de 1 uma coisa menor que 1 até essa coisa virar zero. Então aí satura a carga no capacitor. Na hora que saturou, a corrente vai a zero, não tendo corrente, toda a diferença de potencial, a diferença de potencial do resistor vai a zero, não tem corrente, toda a carga está aqui. Então eu já saberia que isso era um limite, porque a hora que acabar a corrente, que carregou o capacitor, esse capacitor tem que estar sujeito a uma diferença de potencial ε0, porque não tem mais diferença de potencial no resistor. Portanto, ε0 tem que estar relacionado com a carga total no meu capacitor. Tá certo? Então, a carga, como a gente aprendeu que a carga dividido pela capacitância é a diferença de potencial, então a carga, quando T vai para o infinito, isso aqui desaparece, que é o momento que o capacitor se carregou, eu tenho que a carga é simplesmente ε0 vezes a capacitância. Tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de transiente do circuito. Então eu tinha um capacitor e um resistor, eu liguei ali uma diferença de potencial, essa diferença de potencial começou a circular uma corrente, só que essa corrente foi gerando cargas que foram se movimentando e se acumulando no capacitor. À medida que a carga foi acumulando no capacitor, a diferença de potencial do capacitor começou a crescer. A hora que ela se iguala com a diferença de potencial da fonte, a corrente é anulada. Esse é o momento que a carga do capacitor se completa. E isso tudo sai na matemática também. E se eu tomar a derivada, eu tenho, obviamente, a corrente que circula, né, por esse circuito como função do tempo. E o que eu tenho é que a carga vai aumentando até atingir o valor ε0c, que é o processo de carga do capacitor, e a corrente vai diminuindo até ir a zero, porque a hora que ela chega a zero, cessou a condução de carga, porque o capacitor atingiu carga, tal que a sua diferença de potencial é a máxima capaz de fornecer no circuito. Esse é o processo de carga de um capacitor
e é característico de um circuito RC. Se agora eu flipasse, eu eliminasse essa fonte, então todo esse sistema está sujeito agora a uma diferença de potencial zero. Agora vai acontecer o contrário. A carga negativa que está num lado vai circular gerando uma corrente até zerar, né? Então eu teria o processo de descarga do capacitor. E a corrente novamente, a hora que eu ligar essa diferença de potencial, se você somar essa malha, lembra, eu eliminei essa fonte. Então essa diferença de potencial é a diferença de potencial que tem que estar com o sinal oposto no resistor. Então vai ter uma corrente inicial que é exatamente ε0C dividido por R. E ela vai começar, essa é a máxima, a hora que eu liguei. E ela vai começar a se atenuar à medida que o capacitor se descarrega. Então o circuito RC é um circuito excelente para você ter a carga e a descarga de um capacitor. Qual é o tempo característico disso? Olha aqui, o tempo característico disso é esse valor que está na exponencial. RC tem dimensão de tempo. Então, por isso que menos, eu posso ter exponencial de menos t sobre RC, porque exponencial não pode ser de um número com dimensão, com unidade. E esse tempo RC é o chamado tempo característico do circuito RC. É o tempo que caracteriza a carga. É a ordem de grandeza, né, é o tempo para que a carga atinja o valor de 60%, um pouco mais de 60% do seu valor. Então esse RC, num circuito que tem a resistência e capacitância, é o valor, é um tempo característico desse sistema elétrico. E muitas vezes você usa isso, porque correntes vão ter que ir de um lugar para outro, você usa esse tempo. Ou se eu não quero ter esse tempo, eu introduzo esses elementos e faço um filtro, já que esse é o tempo característico de subir e descer a corrente. Se eu tento subir e descer mais rápido, o sistema não vai responder, eu crio os chamados filtros para eliminar coisas que oscilam rapidamente nos meus circuitos. Um exemplo que você pode aplicar um pouco mais complicado é adicionar o capacitor e mais coisas, né? E aí o que acontece é que você pode fazer uma análise simples. Quando esse capacitor carregou, esse elemento aqui, essa corrente tem que ir a zero. Mas essa não. Então, a hora que o capacitor carregou, essa parte do circuito a corrente vai a zero, mas essa aqui continua circulando. Então eu sei aí qual é a corrente, né, que vai circular nessa parte. E se eu sei que I3 vai ser um valor máximo no início e depois vai decair. Eu posso aplicar a lei das malhas aqui, é igual, só que quando aparecer o capacitor, vai aparecer carga dividido pela capacitância como diferença de potencial. E se eu montar as equações, eu sou capaz, inclusive, de resolver e determinar qual é o tempo característico. O tempo característico eu também posso ver olhando qual é a equivalência desse sistema. Porque na hora que eu carregar o capacitor, não é? R3 é a resistência que está junto com o capacitor. E R1 e R2 são resistências associadas a esse capacitor. Tá certo? Então eu posso inclusive resolver e saber qual é o tempo característico do circuito RC numa situação mais complexa. Mas de um modo geral, circuitos mais complexos assim, envolvendo capacitor e resistência, é melhor você resolver, se você quiser montar todas as equações, ver o transiente, né, a variação temporal de todas as correntes, monta os sistemas de equações e tome situações limites, como é o caso de quando esse capacitor atinge o seu valor máximo. Quando ele atinge o seu valor máximo, a diferença de potencial nele é exatamente a diferença, R2 vezes a corrente que vai circular aqui. Tá certo? E a corrente que vai circular aqui, ela naquele momento de carga, você eliminar isso, então ela é R1 mais R2 dividido, ε0 dividido por R1 mais R2. Por isso que vai aparecer esse termo aqui na hora que eu considero. Então você pode fazer um monte de análise nesses circuitos um pouco mais complicados, apenas sabendo que quando a carga de um capacitor atinge o seu máximo, né, ele tem diferença de potencial, mas a corrente vai a zero. Agora eu tenho que falar do circuito RL,
que é a mesma coisa, só que eu introduzi, ao invés do capacitor, um indutor. Ligando ele, eu submeto o sistema a uma diferença de potencial, e nós já aprendemos que a diferença de potencial no indutor é L dI dt, no resistor é RI, portanto, ε0, que é a fonte, ela tem que compensar as diferenças de potenciais aqui. Então, já direto eu tenho uma diferença, eu tenho uma equação diferencial para te dar aqui, tá certo? E essa equação diferencial pode ser resolvida da mesma maneira que a gente resolveu a anterior, obtendo agora uma equação que varia exatamente parecido com a carga do capacitor, porque no momento que eu ligo, eu tenho um transiente, a corrente vai variando até ela parar de variar, até ela atingir o ponto onde toda a diferença de potencial gera corrente que é igual a RI. Nesse caso, para a variação de corrente. Então esse termo vai a zero e eu atinjo um valor que é ε0 dividido pela resistência. Esse é o valor limite, né? Num tempo muito grande, eu tenho um valor limite. E quando eu resolvo a equação, eu vejo que tem um tempo característico de variação, que é exatamente o indutor dividido por R. Então o circuito LR, parecido com o LC, só que aqui é a corrente que sofre o transiente, né? Não tem carga que são acumuladas no capacitor, porque eu não tenho capacitor. Mas eu resolvo da mesma maneira, só somando a diferença potencial, vou ter uma equação diferencial que é exatamente igual, só que aqui é corrente, não é mais carga, e você então resolve. Vamos agora tirar a resistência e fazer uma combinação de um indutor com um capacitor, no chamado circuito LC. Só que agora também não tem uma fonte para que produza uma diferença de potencial. Então, em T igual a zero, nós vamos colocar uma carga inicial no capacitor. Colocando uma carga inicial no capacitor, significa que existe uma diferença de potencial, que é aquela carga dividida pela capacitância. Isso, próximo do indutor, vai, de alguma maneira, fazer com que carga circule. Porque, inicialmente, o capacitor vê que tem um condutor que permite carga migrar da placa positiva para negativa e começa a circular a corrente. Quando ele começa a circular a corrente, aparece a diferença de potencial no indutor. E, portanto, esse jogo vai acontecer entre os dois. Nós podemos equacionar isso, né? À medida que descarrega o capacitor, gera corrente que passa pelo indutor e nós podemos, a soma das duas diferenças de potencial tem que ser zero, pela lei das malhas. E lembrando que a variação da carga que circula, ou a variação da carga do capacitor, é a corrente. Então isso gera uma equação desse tipo. Lembrando que corrente é a derivada da carga com o tempo, eu posso converter essa equação numa equação da carga total do sistema. Então essa aqui é a carga que tem no capacitor, né, e no lugar da corrente eu coloquei carga derivada da carga. Então é a segunda derivada com relação ao tempo da carga. Essa é uma equação diferencial que eu também tenho que resolver, só vou dividir por L para ter o LC aqui embaixo e eu tenho que resolver essa equação. Esse Qzão aqui não existe, né? A carga que está ali. Muito bem. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem, cuja solução é uma função oscilatória. Você pode mostrar que uma função cosseno, tomando a segunda derivada, ela volta a ser ela mesma, a derivada do cosseno duas vezes, dá o próprio cosseno com sinal negativo. Porque aqui eu estou procurando uma função que eu tomo duas vezes a derivada, ela praticamente repete a função com sinal contrário, para somar e dar zero. E a gente pode mostrar que a solução dessa equação é uma carga oscilatória. Ou seja, quando eu coloco uma carga no capacitor e conecto com o indutor, essa carga começa a oscilar. Então a carga negativa sai, ou a positiva sai, circula, descarrega o capacitor, mas de alguma maneira tem corrente. Portanto, tem campo magnético no indutor. Aí depois, nada pode impedir, não dissipa, ela continua circulando e carrega contrário o capacitor. Por isso que a carga oscila de positivo para negativo numa das placas. Muito bem, a corrente, eu posso tomar a derivada, também é oscilatória. Então, no circuito LC, nós temos uma carga que oscila e temos a corrente que oscila, né? Então, esse circuito é muito interessante porque quando eu estou com a carga total no capacitor, toda a energia está na forma de campo elétrico. Aí essa carga começa a circular, a energia vira campo magnético, que depois continua circulando, vira campo elétrico de novo.
mas aí continua e vira campo magnético. Então ele é um circuito oscilatório, por isso que a solução são soluções oscilatórias. E com que frequência ele oscila? A frequência, se a gente resolver a equação, a gente vê que a frequência é 1 sobre raiz quadrada de LC. Essa é a frequência de oscilatória do circuito. Tem uma conta muito interessante para a gente fazer, que é calcular a energia. Nós já aprendemos a calcular a energia de um indutor e de um capacitor. Se eu somar as duas energias, agora eu tenho qual é o campo, porque eu tenho a corrente, não é? E eu posso calcular qual é a densidade de corrente de fato. A densidade de corrente no capacitor é meio da carga ao quadrado dividido por C, e a densidade de corrente no indutor é meio de Li quadrado. E se eu somar essas duas, como a função seno e cosseno, você vai ver que isso aqui dá uma constante que é igual à energia inicialmente colocada no capacitor. Ou seja, o circuito LC é um circuito que eu inicialmente coloquei a energia no capacitor, essa energia migrou, virou energia magnética, voltou a ser energia elétrica, voltou a ser energia magnética. Isso é o que nós chamamos de uma típica oscilação elétrica e magnética, portanto, uma típica oscilação eletromagnética, que existe nos circuitos, existe em muita coisa, e as oscilações, energia migrando de um campo para outro, é algo fundamental em muitas partes da eletrônica e muito do que nós temos de eletricidade e magnetismo, inclusive quando a gente lida com a luz. Bom, com isso nós terminamos as aulas de circuitos, terminamos esse curso de eletromagnetismo, que na verdade tentou ser um curso que dá uma pequena pincelada nos vários tópicos relacionados com a eletricidade e com o magnetismo, e obviamente existe aí uma infinidade de espaço para você aprender com o material que está na internet, com os livros, e preencher todo o espaço com os fundamentos que nós aprendemos nesse curso. Boa sorte a todos e até o próximo curso.